Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá, pessoal. Nós estamos de volta aqui, para mais uma videoaula para vocês. E hoje nós vamos falar de algo que é de fundamental importância nas nossas vidas, que é educação financeira, que muitas vezes a gente tem dificuldade de organizar essa coisa aí. Então, e para falar sobre essa temática, que eu considero bastante importante para a nossa vida, e principalmente dos agricultores familiares, nossos empreendimentos, a gente vai estar trazendo aqui Gabriel Chagas. Gabriel, ele é diretor de relacionamento do Sicoob Norte-Sul e vai estar fazendo um bate-papo aqui com a gente hoje, neste momento, trazendo para vocês como a gente se organizar financeiramente, como melhorar a nossa vida financeira a partir das dicas que ele vai estar trazendo para a gente aqui. Então, Gabriel, só dizer que, atualizar você um pouco, nós vamos estar falando diretamente para agricultores familiares, inicialmente aqui do território, mas para a Bahia inteira, podemos dizer, já visto, nós vamos estar disponibilizando esse vídeo. E são um projeto Bahia Produtiva, é um projeto do governo do estado, se você deve conhecer, é um projeto de geração de trabalho e renda com foco na produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar. E, como eu disse, é algo de fundamental importância para a gestão do empreendimento, a gestão familiar, esse momento que é a educação financeira, E por isso que a gente tem a honra de ter você aqui hoje para nos... Eu que agradeço aí pela parceria. Dar uma dica sobre isso, sobre essas coisas. E para iniciar, não sei se você gostaria de falar alguma coisa antes, que eu teria algumas perguntas para a gente estar aí aqui interagindo sobre o nosso debate. Não, só agradecer aí a oportunidade de falar com o pessoal que está ligado à Bahia Produtiva, É um programa muito interessante, principalmente pela questão do desenvolvimento social, econômico e social das comunidades. Então, o que for trazer de ganho aí para a população é sempre gostoso a gente estar aqui ajudando de alguma forma. Então, estou aqui à disposição, espero que seja realmente um bate-papo e que a gente, no final, possa esclarecer aí, de alguma forma, agregar um pouco mais na situação financeira de cada pessoa que irá assistir esse vídeo. Beleza, então. Então, para início de conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é educação financeira, porque a gente ouve falar tanto na educação financeira e tal, e a maioria das vezes a gente vê as pessoas sempre com problemas financeiros, Porque, que é fruto dessa má educação, dessa deseducação, isso. Na verdade, a educação financeira, esse tema está sendo muito discutido, ultimamente. A educação financeira ela tem como princípio básico educar as pessoas em relação às suas finanças, Então, dar orientação de como a pessoa utilizar os seus recursos, de como a pessoa investir aquele dinheiro que ela conseguiu com muito esforço do seu trabalho, de como evitar cair em pegadinhas do consumismo, Então, a educação financeira ela tem esse propósito de conseguir auxiliar as pessoas a organizarem a sua vida financeira. Geralmente a gente ouve muito essa situação, Então, quando a gente ganha a gente acaba gastando todo depois a gente ganha 2 vezes mais, 3 vezes mais, acaba gastando 3 vezes mais e nunca as contas fecham. Então, a educação financeira ela vem com esse propósito de mostrar que a porta de entrada do recurso ela tem que ser muito maior do que a porta de saída desses recursos. Então, é basicamente isso. É como ajudar as pessoas a administrar os seus recursos, seja via investimento, seja via realização de sonhos, que também tem que existir. Então, a gente vai abordar aqui situações como essa nesse bate-papo.
Beleza. Então, e aí a gente está vivendo um momento aí que, podemos dizer, como nunca na história a gente tem presenciado, né, que é difícil, muito difícil. E hoje mesmo a gente teve a triste notícia de saber que perdemos, né, o ente querido de um dos nossos, né, beneficiários do projeto. Né? Hoje pela manhã, quando a gente ligava para ele, a gente ficou muito triste de saber disso. Então, acho que é oportuno também esse momento, né, de você poder estar falando um pouquinho como, né, na sua visão, na sua vivência, de como enfrentar, né, essa epidemia financeiramente, né? Como essa educação ela pode estar, né, ajudando as pessoas a enfrentar um pouquinho a pandemia. Na verdade, quando surgiu a pandemia, então a gente é uma instituição financeira, eu trabalho no Cicobi, como você mencionou no início, então foi uma grande preocupação nossa, além da questão da saúde, né? É a questão como as pessoas iriam lidar financeiramente nesse momento, as pessoas e as empresas, né? Como é que as pessoas assalariadas, como é que o produtor rural ia se comportar durante esse momento. Então, a gente ficou muito preocupado, e aí a gente chegou à seguinte definição, né? As pessoas que já estavam educadas financeiramente, que já tinham uma certa reserva, que já tinham um certo controle de gastos financeiros, essas pessoas, elas têm uma tendência de passar por esse momento com menos dificuldades financeiras. Já aquelas pessoas que já estavam num momento ruim financeiramente, que já estava atrasando suas contas, já não estava conseguindo honrar os pagamentos, essas pessoas estão tendo mais dificuldade. Então, a pandemia, ela é uma crise. Então, ela é uma crise que afetou não só a saúde, né, que é o nosso principal, é o que a gente tem de principal, mas também a nossa parte financeira, a economia do país, do mundo, né? Então, como lidar com uma situação dessa durante tanto tempo? E aí, a gente traz a reflexão seguinte: a gente tem percebido muito, né, que a demanda por crédito ela tem reduzido bastante. Por que tem reduzido bastante? Como a crise é algo imprevisto, a gente não sabe como é que vai se comportar essa situação nos próximos meses, as pessoas têm receio de evitar gastos, seja na empresa, na produção rural, isso acaba sendo difícil de acontecer, porque tem a questão do tempo correto do plantio, né? Então, isso aí as pessoas não podem aguardar, tem que realmente plantar para conseguir colher lá na frente. Mas talvez quem está colhendo agora possa, dependendo do tipo de cultura, pode ter alguma dificuldade de comercializar essa produção. Então, a pandemia, nesse momento, ela afetou bastante a forma do consumismo. E a gente já está indo para 5 meses, basicamente, né, de pandemia, e as pessoas começaram a perceber que elas vivem sem algumas coisas, sem algum tipo de consumismo. Então, o principal ponto de como enfrentar essa pandemia, primeiro, é escolher prioridades. O que é prioridade para mim nesse momento, para a minha empresa, para a minha atividade rural? O que vai ser importante nesse momento? Realmente, se eu tenho que cultivar agora, então eu vou ter que talvez fazer uma certa economia em outros momentos. Então, talvez a casa que eu queria reformar agora, eu vou ter que talvez dar uma segurada. Eu queria trocar de carro, queria trocar de moto. Então, talvez esses sonhos nesse momento, talvez tenha que segurar porque é o imprevisto. Então, algumas culturas em outros países, né, que já tem esse costume de crises, terremotos, as pessoas acabam gastando menos por isso, porque a todo momento pode acontecer uma tragédia, essa pessoa tem que investir um recurso para se reconstruir. Então, aí na área de atuação aí da Coopera, né, e a questão também da situação climática, que não deixa também de ser algo que é imprevisto. Então, em termos de educação financeira, os produtores rurais têm que ter uma certa reserva para caso ocorra uma perda de safra, para caso ocorra alguma situação adversa durante o manejo ou a comercialização desse produto, não sofrer tanto financeiramente, né? Então, a dica que eu dou em relação a como passar agora a pandemia, nesse momento muito difícil que a gente está vivendo, é realmente controlar os gastos, é realmente escolher prioridades, é verificar onde é que a gente vai investir esse recurso corretamente e, se possível, eu sugiro que qualquer tipo de situação
que não seja urgente, que seja realmente, esse recurso seja guardado, né? Seja investido em algum outro local, para que, caso essa situação se prolongue, a gente não sofra tanto. É verdade. De fato, esse momento, apesar de ser doloroso, ele tem sido de bastante aprendizado para o mundo inteiro, né? Sim. Se traz muito bem que as pessoas estão conseguindo perceber que a gente consome, as pessoas, nós, né? Tem coisas que a gente utilizava que não tinha necessidade, né? Então, como você diz aí, é consumir o necessário mesmo, né? Então, deixar os sonhos, né, mirabolantes para um outro momento, né? Mas E assim, muitas vezes, velho, também assim, às vezes a gente acaba querendo dar um passo maior do que a gente pode financeiramente, em função que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a gente vê o vizinho às vezes reformando a casa, está reformando a roça dele, está melhorando a qualidade, está comprando um maquinário novo, e a gente às vezes se empolga com a situação, querendo ter o mesmo, só que a nossa condição financeira nesse momento ela não é possível. Então isso acaba levando a gente a fazer certas aquisições, certos investimentos, talvez no calor da emoção, né? Sem ter ali tido um breve estudo da situação, né? Pô, se eu comprar essa máquina, quanto é que eu vou aumentar a minha produtividade? Realmente, eu tenho condições de pagar isso agora? Vale a pena eu obter algum tipo de recurso para conseguir financiar essa produção ou esse equipamento? Então, enfim, o consumismo, né? E a gente, isso é papel também do consumismo, né? Da comunicação dos produtos, colocar esse desejo na gente. Mas muitas vezes a gente faz só realmente por uma questão de bem-estar, no sentido do outro enxergar a gente de uma melhor condição, de ter um celular da moda, né? Então isso acaba às vezes prejudicando a nossa condição financeira. A a gente quer questão dar um passo maior do que da a gente pode vaidade, dar. né? A vaidade, isso, a vaidade. E assim, outra situação, quando você fala, Gabriel, com relação às reservas, né? Muitas vezes eu fui criado vendo pessoas que tinham medo de tomar empréstimo, né? E nesse Sim, momento também, às vezes, é necessário, né? com certeza. Mas aí muita Com gente tem certeza. medo de achar que é coisa ruim e tal. O que você falaria sobre isso? Na questão de pagar juros, de fato, é coisa ruim ou é algo que é necessário às vezes? Já que você está numa instituição que, né, nos favorece Vive isso, disso, a né? conseguir empréstimo, né? O Cicobi aqui Na é nosso verdade, parceiro aqui também, né? com certeza. Na verdade, né, a gente, enquanto trabalha em instituição financeira, né, a gente ouve muito isso. Eu vou pagar juros, isso é um absurdo, pagar juros é certa tolice e tudo mais. Então, assim, claro, se eu tiver condições de ter esse recurso para investir no que eu quero, pagar juros realmente não vale a pena. Mas muitas vezes, a oportunidade que o empréstimo pode trazer para a vida do tomador desse empréstimo, ela pode ser muito interessante. Vou dar um exemplo que aconteceu aí em Embu. Certa vez a gente estava conversando com um grupo de associados, né? E o pessoal comentou isso, poxa, mas eu vou pegar um empréstimo para isso, tal. E aí a gente falou, olha, é o seguinte, vocês estão querendo comprar um caminhão de adubo agora. Esse caminhão de adubo está em promoção. Se você for comprar esse adubo na época do custeio, né, do plantio, ele vai custar X. Hoje ele está num preço bem baixo. Compensa você pegar esse empréstimo, porque o valor que você vai pagar lá na frente, somado, esse juros do empréstimo, somado ao desconto que você está tendo hoje pela aquisição antecipada desse produto, ele vai ser menor do que se você conseguir comprar mais na frente. Então, o empréstimo, ele pode ser uma ótima oportunidade, ele bem usado, ele pode ser uma ótima oportunidade de aumentar a rentabilidade da produção rural, ou de aumentar a possibilidade de algum tipo de negócio. Então, eu faço algum tipo de cultivo de produto, eu quero agora investir em doces, eu quero fazer doce desse produto agora, como é que eu vou fazer? Mas eu não tenho, talvez, alguns equipamentos, algumas máquinas, só pensar, olha, se eu adquirir essa máquina que custa, de repente, R$1.000, pronto, eu tenho que vender quantos doces para conseguir pagar essa máquina? A minha produtividade, ela vai aumentar a longo prazo? Então, realmente tem que se fazer conta, né? A conta simples possível. É também uma situação muito difícil, né? Que as pessoas
elas costumam tomar os empréstimos olhando apenas o valor da parcela. Se a parcela cabe no meu bolso, se eu posso pagar, eu vou tomar. E não é bem assim. Então, a parcela tem que caber no bolso? Tem, mas existem várias opções. É igual a quando a gente for comprar algum tipo de produto. Tem a loja que vende mais barato, tem a loja que vende mais caro. Então, as pessoas têm que realmente ter um pouco de pesquisa, né, de informações, saber se ela pegando 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 reais em um local, quanto é que ela pagaria no final, quanto é que ela pagaria na opção seguinte. Então, o juros ele não é ruim. O juros ele só é ruim se for mal investido, se ele for mal aplicado. Mas se a destinação desse empréstimo tiver uma finalidade de gerar riqueza, de gerar rentabilidade, se eu vou pegar aqui 20.000 para investir em minha roça aqui de mel de laranja, e lá na frente eu vou colher algo muito maior, que eu vou pagar esse empréstimo e vai sobrar um pouco mais para mim, é aconselhável, desde que você não tenha esse recurso já em mãos. Ou que você esteja preocupado, né, em usar esses recursos em mãos e ficar sem algum tipo de reserva. Então, realmente, o empréstimo ele só é ruim para quem utiliza da forma errada. E a gente tem vários tipos de empréstimo, né? Então, por exemplo, um dos grandes vilões aí do empréstimo, dos juros, é o cartão de crédito e o famoso cheque especial que ficam em conta. Então, muitas pessoas que têm conta em banco, que já mexem com instituição financeira, tem lá o cheque especial, né? Aquele limitezinho que fica na conta para alguma emergência. Olha a frase, para alguma emergência. Só que tem algumas pessoas que já usam incorporando a sua renda mensal. Então, se eu ganho 1.000 e meu limite é 500, eu vou trabalhar sempre com 1.500. Isso gera um juros absurdo, que é um dos juros mais caros que a gente tem. Então, se alguém aqui, por enquanto, encontra nessa situação de estar com o cartão parcelado, já pagando os juros do cartão, ou de ter um limite em conta que esteja também pagando aqueles juros todo mês, procura a sua instituição financeira, propõe esse parcelamento em uma linha de crédito tradicional, porque isso vai gerar uma economia, vai te dar uma estabilidade, e com isso vai conseguir te ajudar a ajustar essas contas, né? Então, né, o empréstimo ele é bem-vindo se for bem utilizado e para gerar riqueza. E aí você falou uma palavrinha aí que foi reserva, né? E reserva está ligado diretamente à economia, aquilo que eu consigo economizar, né? E a pergunta é, onde eu devo guardar essas minhas reservas? Como eu faço? O que é que eu posso fazer para ter isso, para ter uma rentabilidade, digamos assim, sobre essa minha reserva? Primeiro, a questão de reserva é foco. Então, é foco. Eu quero criar essa reserva aqui para uma situação de emergência, eu quero guardar um recurso para investir e render um pouco mais do dinheiro, mas para isso tem que ter foco. O meu primeiro salário, quando eu comecei a estagiar, eu trabalhava com telemarketing, ligando para as pessoas oferecendo produtos, eu ganhava R$386. Meu dinheiro rendia tanto, né? Que eu ficava rico com R$386 por mês, fazendo tudo que eu tinha que fazer, mas sobrava. Até que eu, lá atrás, com meus 18 anos, fui conhecer o cartão de crédito. Quando eu comecei a cartão de crédito, eu comecei a parcelar minhas coisas. Vou parcelar, e fui parcelando, comprando uma coisa e parcelava, mas esses parcelamentos se encontram, né? E aí o dinheiro começou a não sobrar mais. E depois passei a ganhar um pouco mais e o dinheiro também não estava sobrando. Então, olha só, tem algo errado em minha vida financeiramente. Então, geralmente, quando a gente passa a ter mais, tende a ter um gasto maior. Mas a pergunta é, poxa, se a gente, de repente, com 1.000, conseguia viver, conseguia sobrar tudo, por que com 2.000 agora falta? Então, é importante que, em relação à reserva, a gente faça a seguinte, os especialistas, né, indicam a seguinte composição. Olha, se meu gasto médio mensal ele é de X, eu tenho que, pelo menos, ter uma reserva que suporte esse gasto que eu tenho nas coisas básicas, conta de água, conta de luz, aluguel, alimentação, saúde, tudo que eu tenho de emergencial, de básico, eu tenho que, pelo menos, ter uma reserva que seja suficiente para cobrir essa situação por um prazo igual a 6 meses até 1 ano. Seria meus custos fixos, né? Aquilo que eu tenho. Meus custos fixos. Mensalmente. Dependente. Então, assim,
Então, se minhas despesas, por exemplo, correspondem a R$ 1.000 por mês, com remédio, com alimentação, com educação, né? Que no mês não pode deixar de esquecer também a educação, que é importante. Então, com aluguel, com filhos, enfim. Eu gasto quanto por mês? 1.000, eu tenho que ter uma reserva entre 6.000 e 12.000. Por que 6.000 e 12.000? Que é um tempo que, se acontecer algum imprevisto, eu vou conseguir me manter durante aproximadamente aí um ano, até conseguir arranjar uma outra forma de conseguir ter essa rentabilidade novamente, essa receita novamente. Então, as reservas têm que ser suficientes para isso. Ah, Gabriel, mas eu não consigo guardar dinheiro. Como é que eu faço? É foco. Tem que pegar e reservar. Então, não tem jeito, tem que fazer escolhas. Então, se eu, Gabriel, costumo de repente ir no barzinho ali perto da minha casa, ou se eu consigo ir para um restaurante 4 vezes no mês, eu vou reduzir esse padrão. Eu vou ter que agora talvez ir um só a cada final de semana, em vez de sair todo final de semana, eu vou ter que ir para um só. Se eu compro tênis, uma roupa ou alguma coisa, se eu tenho algum tipo de consumo, eu vou ter que reavaliar esse padrão de consumo. Eu posso ter algum tipo de economia nessas contas fixas, eu posso economizar energia, posso economizar água, posso economizar aluguel, posso negociar. Então, realmente, é estudar o que está sendo supérfluo na vida da gente, ou o que pode ser readequado. Agora, a gente só não pode esquecer, né, dos sonhos, né? Então, não é que a gente vai deixar de ter as coisas, é a gente se programar para ter essas coisas. Então, se eu tenho um sonho de fazer uma viagem muito importante, se eu tenho um sonho de ter uma roça maior, se eu tenho o sonho de ter meu filho estudando, de repente, em uma cidade melhor. Então, a gente tem que se programar para isso. Os sonhos movem a gente, né? Então, a gente não pode esquecer dos sonhos, mas também não pode esquecer de fazer essas reservas. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo, se forem verificar o que tem de gasto, vai conseguir talvez economizar aí uns R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, no mínimo, de coisas que a gente considera talvez que não são essenciais. E claro, né, claro assim, eu estou falando isso em um padrão de comportamento de economia rodando da forma que sempre rodou. Claro que essa situação de pandemia agora, algumas pessoas podem estar tendo um pouco de dificuldade a mais para conseguir ter essa reserva, mas no dia normal, no dia a dia normal, é possível sim fazer isso, tem que ter foco. Não, e o próprio momento, Gabriel, pegando, né, o resto da sua fala aí, ele tem proporcionado as pessoas se educarem, né? Porque é como a gente disse lá no início, percebe que a gente está conseguindo viver, claro, né? Não no normal que a gente vivia, mas continuamos vivendo e consumindo, digamos assim, as mesmas coisas ou coisas melhores, que talvez a gente não esteja consumindo coisas que a gente, né, por acaso estava consumindo. Estamos vivendo, então é possível, né? E não estamos gastando tanto quanto gastávamos no passado, né? Mas assim, além nas disso... Nas situações difíceis, né? Quando a gente se vê de uma situação difícil, quando a gente se vê em uma crise, o povo brasileiro, naturalmente, e o povo que eu tenho muito orgulho, que é o nosso povo, que é o povo da Bahia, que é o povo do Nordeste, ele tem uma capacidade de se reinventar tremenda. Então, de repente, tá bom, estou com dificuldade aqui, que eu tenho que ir na cidade para comprar alimento, de repente ele vai começar a ter um pedaço de terra para plantar coisas do dia a dia, como você falou, que é cultura familiar. Então, ele vai, de repente, aumentar essa produção, ele vai trocar entre os vizinhos. Então, assim, ele vai arranjar formas de ter uma certa economia, né? Então, se de repente é uma máquina que eu vou usar, eu posso comprar essa máquina em parceria com outros dois e vou dividir esse custo. Então, as pessoas tendem a se reinventar para que a gente tenha mais economia e sobre um pouco mais, né? E aí você fala dos princípios básicos, né, do cooperativismo, né, que é a união, né, a cooperação, a partilha entre as pessoas. Mas assim, além dessas coisas que você já trouxe aí, quais as principais dicas você daria para uma boa educação financeira? Na verdade, primeiro, saber, ter um norte do que eu quero da minha vida financeira. No caso, eu acho que é uma situação muito ruim, né? Quando a gente trabalha ali o mês todo, dá um duro, ainda mais quem trabalha com produção rural, aí dá um duro na roça, sol quente, né?
e de repente no final não vê sobrar nada ou não vê aquele sonho que tinha ser realizado. Aquele sonho de repente ampliar a sua casa, ampliar a sua produção. Então isso acaba não acontecendo. Comprou uma Então, bicicleta para o filho. comprar uma bicicleta para o filho, né? Então, eu acho que a principal dica é saber o que você quer, ter um propósito destinado para seu recurso. Eu quero comprar minha casa própria, eu quero comprar um lote de terra, então eu quero fazer uma viagem, eu quero formar meu filho. Tem que ter um propósito definido, porque sem objetivo a gente acaba não tendo a disciplina de poupar, né? Então tem que ter um foco pré-definido. Uma vez definido esse foco, o que eu quero é saber o seguinte: poxa, eu quero isso em quanto tempo? E a partir desse quanto tempo é fazer uma conta simples, né? Tá bom, então para ter isso nesse tempo, eu tenho que economizar quanto por mês? E a partir daí é realmente verificar o que é que pode ser feito em relação às despesas ou aos investimentos, né? A gente sabe, né, que tem muito produtor rural que ainda guarda também o dinheiro em casa, né? Guardado lá no pote, no colchão, e esse dinheiro não está rendendo nada. Então, as instituições financeiras também oferecem tipos de investimento superior à poupança, que muitas vezes a poupança ele é o mais popular, mas ele não tem uma rentabilidade tão boa. É só para deixar ali guardado mesmo, para render um pouquinho só. Mas tem outros investimentos também que têm um rendimento, né, maior que a poupança, que consegue ter ali um dinheirinho a mais que a poupança, que não tem, que são de baixo risco, ou seja, não existe o risco desse dinheiro perder valor, né? É só de ganhar valor. Então, é interessante também que procurem uma instituição financeira, procurem lá o gerente de vocês, eles vão entender qual a necessidade de vocês, se é a curto ou se é a longo prazo, para conseguir indicar uma linha de investimento também que possa te ajudar a essa pequena economia ela render um pouco mais. Então, pode ser pouco de acordo se for recurso for pouco guardado, né? Depende muito da disciplina da pessoa que está fazendo. Então, a principal dica, Dário, que eu dou para o pessoal é essa. Então, é se organizar financeiramente. Primeiro, é fazer um levantamento de todas as despesas e verificar o que é que eu posso deixar de ter. Então, é prioridade, né? Isso aqui é indispensável, isso é importante, isso é supérfluo. E aí começar, o que é supérfluo, o que é que eu não tenho necessidade de ter, eu posso economizar a conta aqui e vai cortando a relação. O que é importante, eu consigo fazer algum tipo de ajuste, e aí, fazendo essa conta, no final tem que chegar, olha, esse dinheirinho aqui, antes de fazer tudo, eu já tiro ele e já reservo para outra coisa. Para justamente não ser tentado, né, a gastar para alguma outra coisa. Como também não faz sentido ter investimento, guardar as economias e estar pagando juros de empréstimo, aquilo que eu falei. O juros só é interessante se for para ter uma rentabilidade, for para ter uma lucratividade futura. Agora, se você tem um recurso guardado em casa ou no banco e está pagando juros de um cheque especial, não está pagando cartão de crédito em dia, isso prejudica muito. E também, né, é importante também dizer o seguinte, que as instituições financeiras, elas trabalham com taxas muito mais atrativas para quem tem um comportamento de ter uma boa educação financeira. Hoje, né, o sistema financeiro ele é todo interligado. Então, o fato de você pagar uma conta de água em atraso, o banco já sabe disso, a instituição financeira sabe disso. Isso pesa negativamente na sua análise cadastral. Então, quanto mais educados financeiramente vocês forem, além de favorecer a vida de vocês em relação a conseguir ter uma qualidade melhor, isso também pode te ajudar em futuros empréstimos, caso vocês precisem. Beleza. E falando de instituição financeira, você traz aí dos meios, dos tipos de rendimentos, né? Você deu o exemplo da poupança, que é apenas guarda, mas tem outras aplicações que podem, né? E aí, o projeto Bahia Produtiva, Gabriel, ele tem um foco no desenvolvimento rural sustentável, né? Quando a gente fala de desenvolvimento rural sustentável, pensando na produção de alimentos de qualidade, né, sem agressão ao meio ambiente, né, na melhoria da qualidade de vida da família e desenvolvimento do local, né? Como eu disse no início,
você é diretor de relacionamento do Sicoob Norte-Sul, que é uma cooperativa de crédito, né? E aí as pessoas, né, aproveitar aqui, né, fazer jus a isso, né, agradecer desde já ao Sicoob Norte-Sul e especialmente a você que está aqui conversando conosco, é que no nosso território ela tem, né, na Bahia inteira nós temos as cooperativas que, olhando para os princípios do cooperativismo, lá seu último princípio, o sétimo, que é a preocupação com a comunidade, é desenvolvimento local, né, onde os investimentos são, né, direcionados para o local, então, né, de preferência que as pessoas procurem as cooperativas, né, para fortalecer. Está falando de trabalho conjunto, de associativismo, de cooperativismo, então nada mais justo do que, né, óbvio, as pessoas têm liberdade de procurar a sua instituição financeira que mais lhe interessa, né? Mas aí não poderia deixar de valorizar a organização, né? A gente está falando de educação cooperativa, educação financeira, a gente está falando de organização, né? A organização pessoal da sua vida financeira. E estamos trabalhando com organizações sociais, né? A organização que são a base dos projetos são as associações, as cooperativas. Então, vamos, como é que diz, unir uma coisa a outra, né? Vamos nos valorizar mais ainda, dando foco a esses empreendimentos que, de certa forma, nos ajuda a desenvolver nossa comunidade local. Eu vou até além, né? Assim, eu acho que da mesma forma que da questão financeira que você tocou agora no ponto importante, tem uma forma muito pequena, mas da gente ajudar de forma imensa nessa situação de crise, o que é valorizar os produtos locais. Quando eu falo locais, não necessariamente é da região aí de Angu, da região aí que vocês atuam, mas da Bahia principalmente. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, que é Angu, a cidade, aqui tem uma cooperativa de produção de leite e queijos. Então, quando eu vou no mercado, eu dou prioridade a comprar o iogurte dessa cooperativa. Perfeito, isso aí. Porque eu sei que está fortalecendo. Então, se a gente consegue, de alguma forma, fortalecer a aquisição de produtos, ainda mais que vocês trabalham muito com a agricultura familiar, né, o foco de vocês. Então, se ao invés de eu comprar um produto industrializado de uma empresa que é, de repente, do sul do país, eu vou priorizar comprar o produto, por mais que eu pague um pouquinho mais, eu vou comprar o produto da região, porque ali tem um propósito inserido. Eu sei que ali está ajudando as pessoas da comunidade. Então, é importante, né? E a união, como você também falou, do cooperativismo. Como você falou, os produtos são aí locais, vocês têm todo o cuidado em relação ao manejo, para não utilizar agrotóxico, né? Uma série de situações. Então, isso hoje em dia, pegando agora um pouco aqui o lado da parte financeira, isso vende muito. As pessoas querem adquirir produtos que têm um propósito, né? Então, se de repente vocês também conseguirem se unir, conseguirem se fortalecer, se cada um produtor rural desse conseguir se unir em grupos, né, para fazer uma produção em maior escala, para de repente conseguir ali por meio de uma associação, uma cooperativa, conseguir ter um preço de custo menor para conseguir vender por uma condição legal e conseguirem colocar um propósito nesse produto, tenho certeza que isso vai dar também uma contribuição na vida financeira de vocês. Então, mas é importante união, é importante ter lideranças, ter parcerias. Então, a Coopera é uma parceira, o Sicoob é um parceiro. Então, é importante que a gente não deixe, que a gente valorize o local, né? Então, em meio, a gente está falando da agricultura familiar, a gente sabe que a agricultura familiar ela é bastante diversificada. Então, tem diversas cadeias produtivas. E aí, mais uma como é que diz? Uma perguntazinha, né? De que maneira, em meio a essa diversidade, né, essa educação financeira, que meio que você já falou isso, mas deixar bem mais claro, ela pode auxiliar no surgimento de uma determinada atividade, né? Às vezes eu não estou nem aí, mas a educação ela me proporciona, ou seja, me induz a desenvolver outras atividades, né? De que maneira? Eu acho que, primeiro ponto que você falou de diversidade, foi uma coisa também que eu não falei, que eu acho que nossa mãe, nossas avós sempre falou o seguinte: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, na mesma caixa. Então, trazendo isso para o viés da produção familiar, diversifique a produção familiar de vocês. Vocês entendem muito mais de produção familiar do que eu, mas eu entendo um pouco mais de risco.
Então, se você cultiva só o milho ou só laranja, se tiver um problema de safra ou de preço com esses dois produtos, isso pode prejudicar. Mas, de repente, o milho não teve um preço tão bom, ou não teve uma produtividade tão boa, mas o feijão teve, a mandioca teve, ou o gado teve. Então, o que vocês conseguirem diversificar em relação a essa produção de vocês, isso é interessante, porque se acontecer um problema com alguma coisa, os outros vão segurar. Isso ocorre muito com investimento financeiro. Então, geralmente, quem é investidor financeiro, ele investe em vários tipos de riscos, um menos arriscado, outro mais arriscados, porque ele sabe que se alguma coisa der problema, ele não vai perder tudo. Ele vai ter uma dificuldade, mas que outra coisa vai estar ajudando a suportar. Então, essa dica também que eu dou, né, em relação a essa parte de organização, de dicas, eu realmente entender a necessidade desse grupo. Então, hoje, esse grupo de agricultores familiares, ele tem necessidade de quê? É de crédito, é de preço. Se a gente conseguir estocar o nosso milho agora, a gente consegue ter um preço maior lá na frente, mas quem vai estocar isso para a gente? Está precisando disso aqui na região? O que cada ente pode fazer? O que o ente público pode fazer? O que o ente privado pode fazer? O que a gente, como produtor rural, a gente pode fazer? E também tem uma coisa que acontece muito, né? Que é a gente sempre colocar que a dificuldade é do outro e não nossa. Então, eu não junto dinheiro porque o mundo conspira a favor para não juntar dinheiro. Não. É responsabilidade minha, Gabriel, eu conseguir separar alguma coisa. Então, é responsabilidade minha, Gabriel, tentar mobilizar as pessoas da minha comunidade para fortalecer o agronegócio na região, para fortalecer essa agricultura familiar, buscar parcerias, de repente, com os grandes, de repente isso pode também ajudar. Então, são as parcerias que a gente sozinho, a gente tem menos força do que se conseguir pelo menos estar com nós do lado. Então, essa é a minha dica que eu dou em relação a, de repente, conseguir se fortalecer, né? Aí tem a Coopera, que consegue dar esse apoio técnico, tem o Sicoob, que talvez consiga dar um apoio financeiro, tem as empresas privadas que têm interesse também nisso, porque se eu tenho um supermercado aí, se eu estou comprando um produto mais em conta da minha região, estou valorizando a região, por que de repente eu vou comprar um produto de fora? Então, é importante também que a iniciativa privada e o poder público também se movimentem em relação a isso. Você traz uma coisa interessante que hoje pela manhã eu discutia com um colega, essa questão de preço e valor, né? Eu acho que você trouxe na sua fala isso aí, eu acho que tem como você deixar um pouco isso aí? Preço e valor, né? O preço é realmente aquele número que eu estou enxergando quando eu vou fazer a aquisição de algum produto. Tem lá o preço de R$10, R$15. O valor é muito além disso. É o que está por trás daquele preço. É o que está por trás daquele produto. O que aquele produto ele vai trazer para mim de não só agregar bem-estar, ou vai também agregar valores. Então, se eu compro um produto de um produtor rural, que eu sei que está ali se esforçando, que eu sei que vai gerar ali, que vai ajudar ele a realizar o sonho dele, eu estou disposto a pagar, Gabriel, eu estou disposto a pagar mais para isso, porque eu sei que estou desenvolvendo uma comunidade. Então, isso para mim tem valor. As pessoas terem a melhor condição de vida, para mim é muito mais importante do que simplesmente pagar ali o preço por aquele produto. Então, muitas vezes eu faço isso, muitas vezes eu faço não só na minha vida financeira, mas também na minha vida pessoal. Quando eu vejo, eu no mercado, eu costumo olhar os rótulos. Da onde é fabricado, é Bahia, vamos lá. Então, bora pegar aqui Bahia e vamos adquirir. Porque eu acho que isso valoriza a nossa região, isso traz valor para a gente, né? Então, sempre que eu posso ajudar alguém que tem uma iniciativa bacana, eu procuro fazer isso. É isso aí. E aí, para finalizar as perguntas, a gente pode, né, continuar, né, aqui conversando. Né? Mas, assim, eu estava aqui pensando, né, não seria ideal também que cada pessoa pudesse ter uma tabela financeira por cadeia produtiva, para ele poder ver se isso tá valendo a pena. E você falou de risco aí comecei a pensar aqui, né? Quer dizer, tá valendo a pena eu estar produzindo isso aqui e tal, não sei se você teria alguma dica. Tá só trocando dinheiro, né? De repente tá só trocando dinheiro. Eu acho que tudo isso está dentro da educação financeira, né?
Primeiro, assim, se eu, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de talvez uma produção de, aqui, por exemplo, se for de mandioca, que aí tem muita mandioca, né? Isso. Eu costumo aqui no mercado já comprar mandioca descascada, já no saco, congelado, já só botar para cozinhar, porque eu sou uma negação na cozinha. Então, eu já tento ser prático em relação a isso. Eu tenho certeza que se eu comprasse a mandioca, ela com casca, ela num viés que talvez tirou óleo da terra, já está ali posto para eu comprar, eu pagaria um valor menor. Mas o fato de eu ter comprado descascado e embalado no saco, eu paguei um valor maior por isso. Então, assim, de repente, vale a pena aí a comunidade pensar em algo nesse sentido? Tem mercado para isso? Tem mercado para, de repente, você agregar um valor ao mesmo produto? Então, de repente, o custo que esse produtor vai ter para descascar e ensacar esse produto, ele é tão pequeno, mas ele, de repente, consegue cobrar um valorzinho que vai compensar muito a mais, por já estar ali bem embaladinho, tudo bem feitinho. Então, essa inovação do produto, né? Essa inovação de como conseguir extrair melhor esse produto. Então, isso ocorre muito com diversas situações, né? Então, aí, Nélio, essa parte de produtos, eu acho que é conseguir agregar mais valor ao produto. E também trabalhar com cadeias secundárias, né? E não só a cadeia primária, porque a gente sabe que realmente o que move é como o produto vai ser apresentado lá no final, depois de passar por várias etapas. Então, se de alguma forma aí na região tiver como fazer algum beneficiamento desse produto, né? Esse era para estar procurando, esse beneficiamento, eu acho que isso vai agregar ainda mais. Seja por meio de produtos, né? Seja por meio da cooperativa conseguir estocar o milho. Então, isso aí realmente acho que pode agregar bastante a conseguir melhorar essa margem de lucro, né? Mas só voltando a sua pergunta, tá? Não lembrar qual foi mesmo. Em relação aos custos, né? Então, assim, é importante que a gente saiba quais são os custos envolvidos na produção. Se eu tiver pego um custeio de crédito, quanto é que eu vou pagar de juros, quanto é que eu imagino vender isso lá na frente. E assim, às vezes eu tenho até uma certa rentabilidade, vamos supor, eu gastei 10 e ganhei 11. Eu ganhei 1. Só que esse 1, para mim, ele foi suficiente durante esse tempo todo? Ele valeu a pena? Ou era melhor eu ter pego esses 10 e ter investido em alguma outra atividade que de repente iria me gerar uma situação melhor? Então, esse produto é o mais adequado nesse momento? Eu posso fazer algo diferente em relação a esse produto? Em relação ao gado, por exemplo, né? Eu posso esperar, é interessante eu engordar um pouco o gado e ir vendendo ele para ter um giro maior e ganhar mais? Ou é interessante eu manter ele por um prazo para engordar mais e vender de época em época? Então, isso depende muito da necessidade de recurso da pessoa. Quanto mais o recurso girar, quanto mais vender, é melhor. Então, quanto mais o dinheiro conseguir girar, é melhor. Beleza, né? Acho que muito bom aqui nosso bate-papo, né? Mais uma vez, né? Eu agradeço, né? A você, pessoa, né, profissional, e ao Cicobi Norte-Sul por estar, né, nos contribuindo, né, de certa forma, para o desenvolvimento desse projeto aqui no nosso território, consequentemente no Estado. E deixa aí para você fazer alguma consideração, caso você... Só agradecer também, é um prazer, né? Então, o que precisar da gente, aqui a gente está à disposição enquanto Cicobi para ajudar. Se precisar, quando passar esse momento todo, a gente ir também localmente, lá em cada comunidade rural, apresentar algum tipo de solução, falar olho no olho, né? Que é gostoso esse contato olho no olho. A gente também está à disposição para ajudar. Se precisar, novamente, como a gente conversou anteriormente, se precisar de alguma live, né? Para a gente ter essa participação ao vivo, que é bacana, um pergunta uma coisa, outro fala outra, e a gente vai conversando até onde der. Então, isso é bom também. Então, a gente tem que ter disposição para ajudar. Realmente, né, vocês aí que enquanto organização, né, enquanto coopera com o seu trabalho que vocês têm. Então, o que vocês puderem, o que a gente puder fazer, que esteja ao alcance também de vocês aí para ajudar essa comunidade rural, a gente também está à disposição, enquanto instituição financeira, enquanto pessoa também. Enfim, é só agradecer, estou muito feliz aí pelo convite e espero que possa ter ajudado as pessoas também a serem mais educadas financeiramente, né?
Pois é, muito obrigado. Eu também, né? Agora, né, e também assim, realmente, o produtor rural, geralmente ele é bem educado financeiramente. O produtor rural, talvez por essas questões de clima, né, de necessidade, a sua grande maioria, geralmente são pessoas honestas, geralmente são pessoas que têm uma certa fidelização pelo aquele empreendimento, né? Seja um comércio, seja uma instituição financeira, seja uma pessoa. Então, é um público que ele já, da forma dele, já consegue fazer uma administração financeira, né? Então, é bacana isso, que geralmente a gente entende que, não, o cara está ali só guardando dinheiro, não, mas ali na lógica de vida dele, que foi passado de pai para filho, ele sabe que aquilo ali dá certo. Então, com certeza também eles têm muito a agregar aí em relação a esse tema. Talvez não chamo de educação financeira, né? Mas com certeza é muito mais bem educado que muitos de nós. Como é que diz? Inconscientemente estão fazendo essa educação financeira. Inconscientemente. Então, usando a sua fala de espero que tenha contribuído, com certeza, não tenha dúvida que vai contribuir bastante. A gente também espera, e finaliza, né, dizendo assim, que espera que este momento, né, de fato, né, venha contribuir, né, no dia a dia dele, dos diversos empreendimentos que a gente acompanha, né, e os demais que, porventura, tenham acesso a esse momento aqui, que, com certeza, para mim e para todos, vai ser muito importante. Para mim também, né, que estamos aqui discutindo, termina Com também, certeza. como diz minha mãe, puxando a minha própria orelha muitas vezes. Com certeza. Então, A gente reflete, né? grande abraço, Gabriel. Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado aí. Obrigado a todos também. Beleza, então. Valeu. Ok, pessoal, aqui a gente encerra. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.